Olá, pessoal. Dando continuidade ao assunto que a gente está tratando aqui, a gente falou sobre replicação do DNA, onde o DNA é lido por DNA polimerase, produzindo réplicas, cópias idênticas do DNA. E o DNA é lido pela RNA polimerase, produzindo o RNA. Aí agora a gente começou a falar sobre proteínas. Então falamos sobre a tradução, quando o RNA vai ser lido pelo ribossomo e produzir a proteína. E aí estamos enfatizando um pouquinho partes desse processo que a gente vai fechar com tradução. Onde a gente falou no módulo anterior sobre proteínas, como que são as proteínas, os tipos de proteínas e como elas são comandadas pelo DNA através do emissário que é o RNA. Agora vamos falar um pouquinho, vamos introduzir a tradução, ou seja, como o RNA vai lá no citoplasma produzir a proteína. Vamos introduzir a tradução. A gente ainda vai continuar isso no próximo bloco. Vamos lá. Replicação é o processo onde o DNA, através da replicação, o DNA fabrica DNA e a célula sofre divisão celular. A divisão celular, ela pode ser por meiose ou por mitose. Divisão celular por mitose, ela serve para crescimento do organismo, você já foi uma célula só, e por mitose você virou trilhões de células. Ou então, regeneração. Regeneração, substituição. Por exemplo, você fez um corte, você matou um monte de células, aquelas células vizinhas vão sofrer mitose e vão substituir aquelas células ali, tampando o buraco outra vez. Ok? Agora, o outro processo de divisão celular, que é a meiose, ela serve para quê? Para produzir gametas que estão ali para reprodução. E a gente viu que os seres vivos vivem em função disso. Seres vivos procuram se preservar a sua existência com o objetivo biológico de passar para frente a sua sequência genética. Bom, a transcrição, ela vai acontecer quando lá na intérfase, lá no núcleo da célula em intérfase, o DNA não está condensado, não está lá compactado no formato de cromossomo, ele está desenrolado, ele está lá cromatina. E aí os seus genes estão ali expostos e eles vão abrir uma alça e vão fazer uma cópia, uma transcrição da informação genética que está escrita ali no gene, ou seja, ele vai abrir lá no DNA uma alça na dupla fita, quebrar as pontes de hidrogênio, abrir uma alça bem na posição onde estão os genes escritos. Um de cada vez, ele vai abrir um gene e esse gene vai ser a informação que está escrita no gene, que nada mais é do que a ordem que os aminoácidos têm que estar na proteína. Essa informação vai ser transcrita para uma molécula de RNA, informando escrito nessa molécula de RNA, a ordem com que os aminoácidos vão ter que estar na proteína. E esse RNA, que é o mensageiro, vai lá para o citoplasma, ser lido pelo ribossomo, para o ribossomo encaixar os aminoácidos que estão sendo trazidos pelos RNAs aqui, e vão encaixando os aminoácidos na ordem certa, e esses aminoácidos, quando eles terminam de ser encaixados todos na ordem certa que a proteína tem que ser, ele vai se enrolar todinho numa estrutura primária, secundária, terciária, e ele vai, na forma que ficar aquela proteína, ela vai desempenhar o seu papel, a sua função no organismo como estrutural ou como regulador. Fechamos esse ciclo inteiro. Aí, a gente percebe então que por meio da transcrição, o DNA está mandando a ordem para o citoplasma, através do RNA. Saindo do núcleo, o RNA vai ser lido e vai codificar a proteína. Então ele simplesmente é o emissário, ele só está trazendo essa informação. A tradução é a fabricação da proteína. Tradução, então, é o processo, é o nome que a gente dá para o processo, onde o ribossomo, que é feito de duas partes, ele lê o RNA mensageiro, o ribossomo lê o RNA mensageiro, e à medida que ele vai lendo o RNA mensageiro, que está trazendo a informação lá do DNA, ele vai recebendo os RNAs transportadores, carregando os aminoácidos na sua ponta, e ele vai encaixando esses aminoácidos na ordem certa para poder fazer a proteína. E isso tudo é o que a gente chama de tradução. Então, tradução é o nome do processo de síntese proteica, ou seja, é o nome do processo de encadeamento de aminoácidos para produzir uma proteína. Ok? Isso é que é a tradução.
Replicação, DNA ser lido por DNA polimerase, produzindo DNA para poder multiplicar o organismo, para poder fazer mitose, para poder crescer, para poder substituir. Ou gerar gametas. Replicação. Agora, transcrição, o DNA está transcrevendo a informação dos genes, não é cópia do DNA inteiro, transcrevendo a informação só dos genes para a molécula de RNA. E a tradução é o que o ribossomo faz quando ele lê o RNA e produz as proteínas. Quem é o tradutor? O ribossomo. Ribossomo é feito de RNA e ele é o tradutor do RNA e o executor da montagem dos aminoácidos através do RNA transportador, produzindo as proteínas. Portanto, o ribossomo é que é o tradutor. Nós vamos ver no próximo bloco o código genético. E vocês vão aprender a lidar com o código genético e interpretar o código genético, traduzir o código genético. O que vocês vão aprender a fazer é o papel dos ribossomos. E quando as proteínas são fabricadas, reguladoras ou estruturais, elas vão gerar uma característica. E em breve a gente vai estudar sobre a manifestação dessas características também, quando a gente for estudar sobre as leis de Mendel. Até já!